Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Band Eleições 2012, um espaço democrático onde o eleitor pode conhecer um pouco mais da região, seus problemas e possíveis soluções e assim avaliar da melhor forma em quem votar no pleito de 7 de outubro. Hoje o assunto é segurança pública. Apesar de uma responsabilidade do Estado, os municípios cada vez mais têm sim as responsabilidades em auxiliar as polícias civil e militar, seja com a criação de guardas civis ou iluminação em lugares ermos ou ainda a limpeza de terrenos públicos para que não se tornem pontos de tráfico de drogas. O Band Eleições recebe hoje o diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, Regional de São José dos Campos, João Barbosa Filho. Participa também, como jornalista convidado, Alexandre Soledade, da Rádio Cidade AM de São José dos Campos. Doutor João Barbosa, obrigado pela presença. Prazer. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu começo perguntando o seguinte: hoje, apesar de ser uma responsabilidade do Estado, a segurança pública, sem a ajuda dos municípios, fica difícil conter essa criminalidade? Olha, eu acho que a ajuda dos municípios é de grande valia para a segurança. E não tenha dúvida que nesse momento, em todo o país, aliás, no mundo todo, é muito importante a presença do município nas questões de segurança. Então eu acho que é um tópico que deve ser levado em consideração não só pelos candidatos, como também pelos eleitores. Porque a segurança, hoje, ela realmente é preocupante. Eu acho que, de perto, né, os prefeitos, os vereadores podem ajudar e podem contribuir. Alexandre Soledade, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Cláudio, boa noite a você que é telespectador da Band. E este espaço que se abre hoje para discutir a segurança pública é importantíssimo, porque mesmo sendo algo de respeito ao governo do Estado, ao governo federal, a segurança pública está intimamente ligada a todos nós hoje em dia. E eu, lendo algumas referências com relação à segurança, cito aqui uma parte de um artigo do ex-coronel, né, José Vicente da Silva, comandante do policiamento militar aqui do Vale do Paraíba, ex-secretário nacional de segurança, dizendo que a sociedade deve repor imediatamente, doutor João, seus vidros quebrados antes que eles atraiam mais desordem. A polícia não pode apenas cuidar de crimes violentos, mas ter em mente que ajuda a preveni-los quando mantém a ordem nas ruas. Como é que o senhor analisa uma questão como essa do ex-comandante do policiamento militar aqui da região? Não, ele tem razão. Sabe por quê? Porque a segurança não é dever somente da polícia, nem civil, nem militar, nem federal e nem as próprias guardas municipais. Segurança é um dever de todos, é obrigação de todos. Então, quando alguém diz que a segurança, as pessoas devem olhar as suas vidraças, recompor as suas vidraças, recompor a sua casa, é real. Tá? Por quê? Vamos pegar o exemplo do metrô de São Paulo. Ninguém no metrô de São Paulo joga um toquinho de cigarro no chão, não joga um papel porque ele está limpo. Ou seja, todo mundo entra naquele esquema, entra naquele ambiente e coopera com ele. Mesma coisa a segurança. Então eu acredito que as polícias, certo? Quando se fala em polícia civil, militar, a rodoviária, estadual, a federal, enfim, todos os organismos de segurança, tanto do Estado como da federação, devem participar desse ajuste. Tá? E o município, nesse momento, deve também colaborar. Nós temos exemplos de vários municípios que cooperam através de câmeras, né, que montam o esquema todo na cidade. A cidade é monitorada através dos sistemas eletrônicos, né, e também pelas guardas municipais não monitoradas, armadas ou não armadas também. Tá? Então eu acho que nesse momento o cidadão deve pensar, refletir e ir em cima e cobrar, acima de tudo, dessas pessoas que costumam prometer, nem sempre cumprem. Agora, o senhor falou em câmeras, o olho eletrônico, que tem ajudado bastante. São José dos Campos, aqui na região metropolitana da cidade, tem maior número de câmeras instaladas, são centenas. Algumas outras cidades também têm alguma coisa, algumas dezenas de câmeras. O senhor acha que essa é uma política que mesmo os municípios pequenos deveriam implementar? É lógico que você não vai colocar 300 câmeras em Queluz, mas algumas câmeras seriam importantes para municípios como Lagoinha, Natividade, Paraibuna, Redenção? Eu acredito que sim. Vou dar um exemplo de Registro, uma cidade do Vale do Ribeira, que eu estive lá há 3 anos, e nós implantamos em alguns municípios o sistema de câmeras.
E a cidade, 60 mil habitantes é o máximo, que é registro, tá? E nós colocamos lá uma média de 20 câmeras na cidade, alguns pontos estratégicos principais. E incentivamos o comércio, a rede toda comercial, todo o comércio de registro, tá? Transformando e cada estabelecimento colocando a sua câmera dentro do estabelecimento e fora, para fazer o monitoramento também das ruas. Ou seja, se numa cidade com o registro, Vale do Ribeira, uma criminalidade bem diminuta, bem pequena, colocou e funcionou e funciona, roubos a bancos, tivemos 2 lá, conseguimos resolver por esse monitoramento, tá? Ou seja, placas de veículo, etc., que nós observamos, eu acredito que mesmo municípios pequenos possam fazer. As pessoas já fazem residência, condomínios, né? Então eu acho que uma cidade também, alguns pontos da cidade poderiam ser escolhidos, monitorados, repensados, estudados, tá? Por pessoas que entendem da situação, e eu acho que deveria também ser colocado em toda, não exime aí a polícia de fazer o serviço dela, certo? Mas todos têm que cooperar para a segurança. Principalmente porque se a gente for contar com a possibilidade hoje de termos essas câmeras até mesmo nas entradas e saídas das cidades, porque o que acontece? O que normalmente a gente vê são os assaltos, são as explosões, que hoje virou normal, moda, né? Explodir caixa eletrônico. O bandido vai, explode o caixa, pega o dinheiro, foge. E para observar para onde esse bandido foi, né? Para identificar o carro onde estava esse bandido. Nas saídas das cidades, seria um ponto estratégico para a colocação dessas câmeras. Exatamente. E nós percebemos, Alexandre, que em alguns pontos, vários, vou dar um exemplo aqui de Ilhabela, né, onde houve um roubo a banco, tá, e todo mundo dizia que pirataria, que saíram para o mar. Não, não saíram para o mar. Saíram um pedaço para o mar e retornaram para dentro do município, a 200, 300 metros do local, a ousadia foi forte, tá? E, quer dizer, o que fez as câmeras? Nós descobrimos, algumas câmeras focalizaram essas pessoas andando. Foram descobertas e todos estão presos, inclusive com participação de pessoal de Praia Grande, do Litoral Sul, né? Que vinham fazer esses assaltos, roubos a bancos na nossa região. Ou seja, a câmera foi um fator importantíssimo para que nós pudéssemos descobrir quem eram os autores e chegamos aos autores daqueles 2 assaltos. Os 2 casos estão resolvidos, solucionados. E as câmeras, muitas vezes, municipais, as câmeras são compradas pelas prefeituras e também, dentro daquilo que foi falado no começo do programa aqui, a questão do próprio cidadão exercer o seu poder de segurança. Não custa tão caro assim para quem tem pelo menos um pequeno comércio fazer alguma coisa desse tipo, né, doutor? E poder passar isso para a polícia. Muito pouco, muito pequeno. O custo é muito pequeno pela vantagem que ele vai ter. O custo-benefício vai ser muito grande, né? E nesse caso de Ilhabela, né, mais precisamente, foi fatalmente, foi crucial na identificação e no pedido de prisão dos elementos. Todos foram presos, estão presos, graças ao sistema de vigilância. E depois a gente vai comentar mais, né, um outro aspecto também de outros lugares que a gente teve oportunidade de fazer o monitoramento e deu certo. A gente segue com o Dr. João Barbosa Filho, que é delegado do DEINTER 1, aqui da regional, da região metropolitana do Vale do Paraíba, com Alexandre Soledade, que é o nosso convidado. A gente volta já com o Band Eleições 2012, não saia daí.